Esposa grávida recebe ligação da polícia sobre ocorrência com seu marido e corre para o hospital. Chegando lá, descobre algo que a deixa em choque. O telefone tocou às 13h14 da tarde, um som estridente que cortou o silêncio do quarto do bebê. Sara Cerqueira estava de joelhos no chão, o barrigão de 8 meses apoiado nas coxas, enquanto dobrava um macacão minúsculo, de um amarelo tão suave que parecia luz de sol. Ela sorriu, imaginando o rostinho do filho ali dentro. Então, o telefone tocou de novo. Ela se levantou com dificuldade, a mão espalmada na base das costas, e atendeu no viva voz, sem olhar o número. Alô? A voz do outro lado não era de ninguém que conhecia. Era grave, masculina, com um tom oficial que fez os pelos de seus braços se arrepiarem. Senhora Cerqueira, Sara Cerqueira. Sim, sou eu. Aqui é da Polícia Rodoviária Federal. Seu marido, João Henrique Cerqueira, sofreu um acidente de carro na BR-116, sentido São Paulo. O ar em seus pulmões congelou. O macacão amarelo escorregou de sua mão e caiu no chão. Acidente, ele está bem. A pausa do outro lado da linha durou uma eternidade. Ele está vivo, senhora. Foi levado para o Hospital São Lucas, mas ele não estava sozinho. A frase final pairou no ar, carregada de um peso que ela não conseguiu decifrar de imediato. Ele não estava sozinho. Claro que não estava. Devia estar com algum cliente, talvez fechando uma venda importante. João Henrique era gerente de vendas em uma concessionária de luxo, vivia para o trabalho. Com quem ele estava? Ela perguntou, a voz já um fio. Não temos essa informação no boletim, senhora. Apenas que a acompanhante também foi socorrida. A senhora precisa vir ao hospital imediatamente. O policial desligou. Sara ficou parada, o telefone na mão, o olhar fixo no macacão caído. Ele não estava sozinho. A frase ecoava, ganhando um novo contorno, mais escuro, mais afiado. Um tremor começou em suas mãos e desceu para as pernas. Ela se apoiou na cômoda, a respiração curta, ofegante. Não era um cliente. Ela sentia. Era algo diferente. Sem pensar, ela pegou a bolsa, as chaves do carro e saiu do apartamento, fechando a porta sem trancá-la. No elevador, o espelho refletiu a imagem de uma mulher que ela mal reconheceu. O rosto pálido, os olhos arregalados, a imensa barriga de grávida, parecendo um escudo frágil contra o que quer que a esperasse. O choro veio sem aviso, silencioso, as lágrimas escorrendo quentes por seu rosto enquanto ela dirigia pelas ruas frias e elegantes de Curitiba. Cada semáforo vermelho era uma tortura, cada carro lento em sua frente, um obstáculo insuportável. A frase do policial não saía de sua cabeça, martelando junto com a pulsação em suas têmporas. Ele não estava sozinho. O Hospital São Lucas era um caos de branco, bipes e vozes apressadas. O cheiro de desinfetante invadiu suas narinas, causando uma náusea instantânea. Ela se aproximou da recepção, o coração batendo descontrolado contra as costelas. Meu marido, João Henrique Cerqueira. Ele sofreu um acidente. A recepcionista, uma mulher de olhar cansado, digitou o nome no computador sem pressa. Ele está na emergência, ala B. Fale com a enfermeira-chefe no balcão ao final do corredor. Sara agradeceu com um aceno de cabeça e caminhou, sentindo os olhares de pena das pessoas nos corredores. A grávida, a esposa desesperada. Cada passo era pesado. O corredor parecia não ter fim. No balcão da ala B, uma enfermeira mais velha de expressão severa a aguardava. Sara Cerqueira. Sim, seu marido está estável. Fraturou o braço esquerdo e teve algumas escoriações, mas está consciente. O médico virá falar com a senhora em breve. Um alívio percorreu seu corpo, tão intenso que suas pernas fraquejaram. Vivo, consciente, ela se agarrou ao balcão para não cair. E a outra pessoa, a que estava com ele? A enfermeira a encarou por um segundo.
um brilho de algo que parecia compaixão em seus olhos. A acompanhante dele está no leito ao lado, ferimentos leves. A palavra acompanhante soou estranha, íntima demais. A enfermeira lhe estendeu uma prancheta com uma ficha de admissão. Preciso que a senhora assine aqui, por favor. Sara pegou a caneta, mas seus olhos foram atraídos para o topo da página. Ali estava o nome dele, a caligrafia apressada de algum funcionário. Paciente, João Henrique Cerqueira, leito 14. Acompanhante, Camila Furtado. Se você gosta das nossas histórias, deixe seu like e se inscreva no canal. Obrigado. O nome a atingiu como um soco no estômago. O ar foi roubado de seus pulmões. Não podia ser. Camila Furtado, a vizinha do 1202. A professora de Pilates, com um sorriso doce e um marido quieto. A mulher que, há 3 dias, bateu em sua porta para lhe dar um pote de geleia caseira e perguntar, com os olhos brilhando, se ela já sentia o bebê chutar muito. A mesma Camila que segurou sua mão e disse: "Você vai ser uma mãe incrível, Sara. Tenho tanta admiração por você." O sangue fugiu de seu rosto. A prancheta escorregou de seus dedos e caiu no chão com um barulho seco. O som dos monitores cardíacos, o chamado de um médico pelo alto-falante, o choro de uma criança em algum lugar do corredor, tudo se fundiu em um zumbido agudo e distante. Ela levou a mão à barriga, um gesto instintivo de proteção, e seus joelhos cederam. Ela caiu ali mesmo, no meio do corredor do hospital, o mundo se resumindo àquele nome escrito em uma ficha: Camila, a vizinha, a amiga, a amante. O chão era frio e duro sob seus joelhos. Por um instante, o mundo se resumiu àquela sensação. O frio subindo pela calça jeans, a pressão nos ossos, a dor surda que era um eco distante da dor real que se instalava em seu peito. A enfermeira se aproximou, a voz preocupada cortando o zumbido em seus ouvidos. Senhora, você está bem?" Alguém a ajudou a se levantar, mãos firmes sob seus braços, e a guiou até uma cadeira de plástico desconfortável encostada na parede. Ela se sentou, mas o corpo não parecia seu. Era um invólucro pesado, oco, com um peso morto na barriga que, pela primeira vez, não era o de seu filho, mas o da traição, Camila Furtado. O nome era um veneno que se espalhava por suas veias. Cada memória, cada interação com a vizinha agora se reconfigurava sob uma luz doentia e cruel. As visitas inesperadas, com a desculpa de pedir uma xícara de açúcar. As conversas no elevador, onde Camila sempre dava um jeito de perguntar sobre João Henrique, sobre o trabalho dele, sobre as viagens. Ele deve trabalhar tanto, coitado. Você precisa cuidar bem dele, Sara. A frase que antes soava como solidariedade feminina, agora era um deboche, uma facada dissimulada. A lembrança mais nítida e dolorosa veio em seguida. Um domingo, há 2 meses, no salão de festas do condomínio. Um churrasco entre vizinhos. Sara estava sentada, cansada pelo avanço da gravidez, enquanto João Henrique estava na churrasqueira com outros homens. Camila se aproximou, sentou-se ao seu lado e colocou a mão sobre sua barriga. "Posso sentir?" Ela perguntou com uma doçura que agora lhe causava náuseas. E então, com o olhar fixo no dela, disse: "É uma conexão tão mágica, não é? Entre mãe e filho. Nada pode quebrar isso." Ali, sentada no corredor estéril do hospital, Sara entendeu a profundidade daquela mentira. Não era apenas um caso, um deslize. Era uma performance. Uma peça de teatro cruel, encenada bem debaixo de seu nariz, no lugar que ela chamava de lar. A vizinha não queria ser sua amiga. Ela queria um lugar na primeira fila para assistir à sua vida, talvez para se comparar, talvez por puro sadismo. Cada pergunta sobre a gravidez, cada conselho sobre vitaminas e enjoos não era empatia, era coleta de informações. Era uma forma de medir o terreno,
de saber até onde a esposa grávida estava alheia ao mundo de mentiras que o marido construía. Uma médica jovem, de óculos de aro fino e expressão séria, parou à sua frente. Senhora Cerqueira, sou a doutora Alencar, a plantonista. Seu marido está fora de perigo. A fratura no rádio distal esquerdo precisará de imobilização, mas não há danos neurológicos. Ele teve sorte. A palavra sorte soou como um insulto. Sorte por estar vivo para encarar a destruição que causou. Eu posso vê-lo? Sara perguntou, a voz rouca, irreconhecível. A médica hesitou. Ele está sedado no momento para o manejo da dor. E a outra paciente também está no mesmo quarto de observação. Talvez seja melhor esperar um pouco. Não, Sara disse com uma firmeza que surpreendeu a si mesma. Eu quero vê-lo agora. A médica a observou, o olhar profissional tentando decifrar o que havia por trás daquela determinação fria. Viu a barriga proeminente, o rosto pálido, os olhos que não derramavam mais lágrimas, mas que continham uma tempestade. Assentiu. Tudo bem. Por aqui. O quarto de observação era separado do corredor apenas por uma cortina verde. A médica a puxou para o lado, e o cenário se revelou. 2 macas, lado a lado. Na da direita, João Henrique. O braço esquerdo envolto em uma tala branca, o rosto arranhado, os olhos fechados sob o efeito do sedativo. Mesmo inconsciente, a expressão dele parecia culpada. Na maca da esquerda, a menos de 2 metros dele, estava Camila. Ela tinha um curativo na testa, perto da linha do cabelo, e olhava para o teto com os olhos vidrados. Ela não a viu entrar. Estava perdida em seu próprio mundo de dor e consequências. Sara ficou parada na entrada, uma estátua de gelo. O ar ficou denso, pesado, difícil de respirar. Ali estavam eles, juntos. A prova viva, lado a lado, da mentira que definia sua vida. O homem com quem ela dividia a cama, os sonhos, o futuro filho. E a mulher que lhe oferecia geleia caseira e conselhos maternais. A intimidade daquela cena era mais devastadora do que qualquer confissão. Eles não eram apenas amantes. Eles compartilhavam um acidente, uma maca de hospital, um destino. Eram uma unidade. E ela era a estranha, a peça que não se encaixava naquela equação de traição. Foi então que Camila virou a cabeça lentamente e seus olhos encontraram os de Sara. O reconhecimento foi instantâneo, seguido por uma onda de pânico que contraiu suas feições. Os lábios de Camila se entreabriram, mas nenhum som saiu. Era um peixe fora d'água, buscando o ar que a verdade lhe roubara. O medo em seu rosto era feio, desprovido de qualquer dignidade. Não havia arrependimento ali, apenas o terror de ser pega. Naquele olhar, Sara não viu a vizinha sorridente, a professora de pilates, a amiga. Viu uma predadora acuada. Sara não desviou o olhar. Manteve-o fixo, sentindo uma força fria e cortante tomar conta de si. Não havia espaço para choro, para gritos, para o desespero que a consumira minutos antes. Havia apenas uma clareza brutal. Ela deu um passo para dentro do quarto e depois outro. Cada movimento era deliberado, pesado. Parou ao lado da maca de João Henrique, sem olhar para ele. Seus olhos continuavam cravados em Camila. Ele não estava sozinho. Sara disse a voz baixa, mas ressoando no silêncio do quarto. Ela repetiu as palavras do policial, devolvendo-as à sua origem. A frase atingiu Camila com a força de um tapa. A mulher se encolheu, desviando o olhar para o lençol branco, como se pudesse se esconder ali. Sara, Ela começou. A voz um sussurro quebrado. Não. Sara a cortou, o tom gélido. Não ouse dizer o meu nome. O silêncio que se seguiu foi quebrado apenas pelo bip rítmico do monitor cardíaco de João Henrique. Um som constante, mecânico, que marcava o tempo daquela nova e terrível realidade.
Sara se virou e olhou para o marido pela primeira vez. O homem que ela amava, ou que pensava amar. O pai de seu filho. O rosto dele, mesmo em repouso, parecia o de um estranho. As feições que ela conhecia tão bem, que beijara todas as manhãs, agora estavam manchadas pela mentira. Ela estendeu a mão, mas parou a centímetros do rosto dele. Não havia mais o direito de tocar. O que eles tinham, o que construíram, havia se quebrado na BR-116, dentro de um carro de luxo, com a vizinha no banco do passageiro. Ela se afastou da maca, o corpo rígido. A adrenalina que a mantivera de pé começava a se dissipar, dando lugar a uma exaustão profunda que vinha da alma. A barriga pesava, e uma dor aguda na lombar a fez prender a respiração. O bebê se mexeu, um chute forte, como se protestasse contra a angústia que o envolvia. Ela colocou a mão sobre o ventre, um gesto de proteção, e naquele momento de aliança. Eram eles dois agora. Só eles. Ela se virou para sair, mas parou na porta. Havia mais uma coisa a ser feita, uma última peça a ser movida naquele tabuleiro de dor. Ela pegou o celular na bolsa, as mãos tremendo levemente. Procurou o contato que usara apenas uma vez, para confirmar a presença no tal churrasco do condomínio. Rogério Furtado, o marido de Camila. O engenheiro civil quieto, de poucas palavras, que sempre parecia estar na sombra da esposa sociável e sorridente. Um homem honesto, trabalhador, que, assim como ela, estava prestes a ter seu mundo virado de cabeça para baixo. Ela sentiu uma pontada de hesitação. Estava prestes a detonar a vida de outro ser humano. Mas a imagem de Camila e João Henrique, lado a lado nas macas, apagou qualquer resquício de dúvida. A verdade, por mais brutal que fosse, precisava ser completa. A mentira deles havia criado duas vítimas, e as vítimas mereciam saber. Ela respirou fundo, saiu do quarto e caminhou de volta pelo corredor, encontrando um canto mais isolado perto de uma janela que dava para um pátio interno. A noite já caía sobre Curitiba, fria e indiferente. Ela discou o número. O telefone chamou 1, 2, 3 vezes. Cada toque era uma batida a mais na contagem regressiva para a detonação. Sara encostou a testa no vidro frio da janela, observando a escuridão engolir o pátio do hospital. Ela se perguntou o que Rogério estaria fazendo naquele exato momento. Talvez assistindo ao jornal, talvez preparando um jantar solitário, esperando a esposa voltar da aula extra de pilates ou do encontro com as amigas. A banalidade da mentira era o que a tornava tão sórdida. Ela não estava apenas destruindo um casamento, estava rasgando o tecido da normalidade de um homem que até aquele instante provavelmente acreditava viver uma vida comum e segura. Finalmente, a chamada foi atendida. A voz do outro lado era exatamente como ela se lembrava, baixa, um pouco cansada, sem inflexões. Alô? Sara engoliu em seco, o gosto metálico da adrenalina na boca. Ela precisava ser direta, clínica. Qualquer traço de emoção em sua voz poderia ser mal interpretado como histeria ou confusão. Rogério, aqui é a Sara, do 1102. Houve uma pausa curta, o tempo de ele processar quem estava ligando àquela hora. A vizinha grávida do andar de baixo. Sara, aconteceu alguma coisa? A preocupação na voz dele era genuína, provavelmente imaginando um problema com a gravidez dela, uma emergência. A ironia era quase insuportável. Precisa vir para o Hospital São Lucas agora, ela disse, as palavras saindo firmes, quase mecânicas. É sobre a Camila. O silêncio que se seguiu foi diferente de qualquer silêncio que Sara já tivesse ouvido. Não era uma pausa para pensar. Era um vácuo denso, pesado, onde todas as possibilidades terríveis floresciam de uma só vez. Ela podia quase ouvi-lo do outro lado da linha, montando o quebra-cabeça. A ligação da vizinha, o nome do hospital, a urgência.
A ausência da própria esposa para dar a notícia. Em segundos, o castelo de cartas da confiança dele começou a desmoronar. Ela não precisou dizer mais nada. A omissão era a própria mensagem. Quando ele finalmente falou, a voz estava irreconhecível. O tom baixo e cansado havia desaparecido, substituído por algo seco, duro, como pedra. "Tô indo." A ligação foi encerrada, sem perguntas, sem pedidos de detalhes. A ausência de questionamentos era a confirmação mais assustadora de todas. Talvez, no fundo, ele já soubesse. Talvez a semente da dúvida já estivesse plantada, esperando apenas a chuva torrencial da verdade para germinar. Homens como Rogério, quietos e observadores, muitas vezes veem mais do que deixam transparecer. Ele não perguntou o que aconteceu, porque a pergunta que realmente importava era com quem? E a resposta, ele talvez já suspeitasse, não viria de um acidente de trabalho ou de um assalto. Viria de algo muito mais íntimo e podre. Sarah guardou o celular e voltou para a cadeira de plástico, o corpo agora pesando 1 tonelada. A ligação drenara a última gota de sua força. Ela se sentia cúmplice e vítima, a mensageira do apocalipse e uma de suas sobreviventes. O tempo começou a se arrastar. Cada minuto era uma pequena eternidade. Ela observava o movimento no corredor. Enfermeiros correndo, familiares chorando, médicos com expressões impenetráveis. Um microcosmo de dor e alívio, e ela estava ali, no epicentro de seu próprio drama particular, esperando o próximo ato começar. Ela pensou em seu filho. A mão voltou instintivamente para a barriga, um porto seguro em meio ao naufrágio. Ele chutou de novo, mais suave desta vez, como se sentisse a exaustão dela. Naquele momento, uma decisão se formou em sua mente, clara e inabalável. Aquela criança não cresceria em uma casa construída sobre os escombros de uma mentira. Não teria um pai cuja integridade era uma farsa e uma mãe que se diminuiu para caber em um casamento quebrado. Aquele chute não era apenas um movimento fetal. Era um lembrete de que havia uma vida que dependia de sua força, de sua coragem. A dor da traição era imensa, mas o amor por aquele ser que ainda nem conhecia era maior. E seria esse amor que a guiaria para fora dali. 25 minutos depois, ela o viu. Rogério Furtado surgiu no final do corredor, caminhando com uma urgência contida. Ele não parecia desesperado, mas havia uma rigidez em seus ombros e uma intensidade em seu passo que denunciavam a tempestade interior. Seus olhos varreram o ambiente e a encontraram. Ele se aproximou, o rosto uma máscara impenetrável. De perto, ela pôde ver. Os olhos dele, geralmente calmos, estavam escuros e havia uma pequena veia pulsando em sua têmpora. Ele não precisava de explicações. O olhar dele já dizia que algo fundamental dentro dele havia se partido. "Onde ela está?" ele perguntou, a voz um sussurro áspero. Sarah apenas se levantou e acenou com a cabeça em direção à cortina verde. Não havia necessidade de palavras. Eles eram agora aliados improváveis, unidos pela mesma traição, caminhando juntos para o epicentro do desastre. Ela sentiu uma estranha e sombria camaradagem com aquele homem que mal conhecia. Ambos foram enganados pelas duas pessoas que deveriam proteger seus corações. Ela o seguiu, parando um passo atrás dele enquanto ele puxava a cortina. O cenário era o mesmo. João Henrique, ainda sedado, um monumento à sua própria fraqueza. E Camila, que agora estava sentada na maca, com as pernas para o lado, como se estivesse prestes a se levantar. Ela olhou para a entrada, esperando ver Sarah novamente. Mas seu rosto se desfez quando viu Rogério parado ali. A expressão dele era uma sentença. O ar no quarto ficou rarefeito. O bip do monitor cardíaco de João Henrique parecia zombar da cena, um metrônomo indiferente para o fim de 2 casamentos.
Camila levou a mão à boca, um soluço seco escapando de seus lábios. O pânico em seus olhos era total. Ela olhou de Rogério para Sara, parada logo atrás dele, e a compreensão da aliança entre os dois traídos a atingiu em cheio. Não havia para onde fugir. Rogério deu um passo à frente, o corpo tenso como uma corda de aço. Ele olhou para a esposa, depois para o homem adormecido na maca ao lado, e a conexão entre os dois fatos se solidificou diante de seus olhos. A incredulidade em seu rosto era dolorosa de se ver. "Camila, o que é isso?" ele perguntou, a voz quebrando pela primeira vez. Não era uma pergunta sobre o acidente, era sobre tudo, sobre eles dois ali, juntos, em um quarto de hospital, sobre as noites em que ela chegava tarde, os telefonemas misteriosos, a distância sutil que se instalara entre eles. Camila começou a chorar, um choro desesperado, feio, de quem foi pego e não tem mais desculpas. "Foi um erro, Rogério. Um erro." Ela balbuciou entre soluços, as palavras clichês soando ocas e patéticas. "Não é o que você está pensando." Mas era exatamente o que ele estava pensando. A negação dela era um insulto à sua inteligência. Rogério não respondeu. Ele apenas continuou a encará-la, o silêncio dele mais acusador do que qualquer grito. Seus olhos então se moveram, pousando em Sara. Havia uma pergunta silenciosa em seu olhar, uma busca por confirmação. Sara apenas sustentou o olhar, um aceno quase imperceptível de cabeça. "Sim, é isso mesmo. Nós dois." Sara permaneceu imóvel perto da porta, uma observadora silenciosa da ruína que ela mesma colocara em movimento. Ela não sentia prazer nem vingança, sentia apenas um vazio gelado. Assistir à dor de Rogério era como olhar para o próprio reflexo em um espelho quebrado. Ela via a mesma humilhação, a mesma incredulidade, a mesma sensação de ter sido feito de tolo. A mulher que pedia dicas de gravidez, que fingia admiração, estava ali, chorando por ter sido descoberta com o marido de outra. E então, um detalhe sutil, que ela não notara antes, saltou aos seus olhos. A forma como Camila se sentava, a maneira como suas mãos repousavam instintivamente sobre o próprio ventre. Uma suspeita terrível, improvável, começou a se formar na mente de Sara. Uma suspeita que tornava toda aquela situação ainda mais grotesca e complexa. O olhar de Sara se estreitou, fixando-se no gesto quase inconsciente de Camila. A mão dela, que antes gesticulava em desespero, agora repousava protetoramente sobre a parte inferior de seu abdômen. Era um movimento que Sara conhecia intimamente, um reflexo que se tornara parte dela nos últimos meses. O cérebro de Sara, já sobrecarregado, começou a conectar pontos que antes pareciam aleatórios. As perguntas incessantes de Camila sobre o primeiro trimestre. A curiosidade sobre os tipos de vitaminas pré-natais. A conversa sobre nomes de bebês que Camila iniciara no elevador, disfarçando-a como uma curiosidade casual sobre as escolhas de Sara. Na época, parecera apenas uma mulher fascinada pela gravidez alheia. Agora, sob a luz fluorescente e cruel do hospital, ganhava um novo e monstruoso significado. A mulher que pedia dicas de gravidez estava grávida. A constatação não veio como um raio, mas como uma infiltração de água gelada, lenta e paralisante. O ar pareceu ainda mais rarefeito. O choro de Camila, as palavras quebradas de Rogério, o bip constante do monitor cardíaco, tudo se tornou um ruído de fundo para o zumbido ensurdecedor daquela nova verdade em sua mente. Ela olhou para a barriga de Camila, escondida sob a bata folgada do hospital. Não havia um volume óbvio como o seu, mas havia uma certa plenitude, uma postura que ela reconhecia. Era o início. O segredo que Camila guardava não era apenas um caso, era uma consequência.
Rogério, imerso em sua própria dor, não percebeu o foco do olhar de Sara. Ele deu mais um passo em direção à esposa, a raiva começando a superar o choque. Um erro, ele repetiu, a voz baixa e perigosa. Um erro é pegar a rua errada, Camila. Um erro é esquecer de pagar uma conta. Estar em um carro, em outra cidade, com o marido da vizinha, isso não é um erro, isso é uma escolha. Uma escolha que você fez todos os dias. Cada palavra era um golpe. Camila se encolheu, o rosto manchado de lágrimas. Não foi assim. Eu ia te contar. Ela mentiu, a voz fraca, buscando qualquer tábua de salvação em meio ao naufrágio. Contar o quê? Rogério a pressionou, a voz subindo de volume. Que você estava me traindo? Ou você ia esperar ele se separar da esposa grávida para me dar a notícia? A menção da gravidez de Sara pairou no ar. Rogério olhou para Sara por um segundo, e pela primeira vez, a dimensão completa da crueldade da situação pareceu atingi-lo. Não era apenas uma traição entre dois casais, era uma traição contra uma mulher em seu momento mais vulnerável. A expressão dele se endureceu ainda mais, o desprezo substituindo a raiva. Foi nesse momento que João Henrique começou a se mexer na maca ao lado. O sedativo estava perdendo o efeito. Ele gemeu, um som baixo e gutural, e seus olhos se abriram lentamente, piscando para se ajustar à luz. Sua primeira visão foi o teto branco. A segunda, quando virou a cabeça, foi a de seu mundo desmoronando. Ele viu Camila chorando, viu Rogério de pé, tenso como um animal prestes a atacar, e finalmente viu Sara, imóvel perto da porta, o rosto dela uma tela em branco onde ele podia projetar toda a sua culpa. Sara, ele sussurrou, o nome saindo com dificuldade. Sara não respondeu. Ela apenas o observou, o olhar vazio, desprovido de qualquer emoção que ele pudesse reconhecer. Onde ele esperava ver fúria ou lágrimas, encontrou apenas o nada. E aquele nada era infinitamente mais aterrorizante. A presença de João Henrique, agora consciente, mudou a dinâmica do quarto. Rogério se virou para ele, um novo alvo para sua fúria. Você, disse ele, a voz carregada de nojo. Você entrava na minha casa, apertava a minha mão, comia na minha mesa, e pelas minhas costas você estava com a minha mulher. João Henrique tentou se sentar, mas a dor no braço o fez recuar com uma careta. Rogério, calma, vamos conversar. Ele começou usando o tom apaziguador de gerente de vendas que tantas vezes o salvara. Mas ali, naquele contexto, soou patético. Conversar? Rogério riu, um som seco e sem humor. Não há nada para conversar, a cena aqui fala por si só. Ele se virou novamente para Camila, o foco voltando para a origem de sua dor. Acabou, Camila. Pega suas coisas. Eu não quero mais te ver na minha frente. Foi então que o desespero de Camila atingiu o ápice. A ameaça de perder tudo, o marido, a casa, a estabilidade, a fez jogar sua última e mais terrível carta. Você não pode fazer isso, ela gritou a voz estridente. Rogério, eu estou grávida. O silêncio que caiu sobre o quarto foi absoluto. Tão profundo que o bip do monitor pareceu gritar. Rogério congelou. Sua cabeça virou lentamente em direção a ela, a expressão de incredulidade total. João Henrique, na outra maca, arregalou os olhos, o choque estampado em seu rosto. Ele também não sabia. Aquela era uma parte do segredo que Camila guardara só para si. Sara fechou os olhos por um instante. Então era verdade. A suspeita se confirmara da forma mais brutal possível. Ela sentiu o chão sumir sob seus pés, mas seu corpo não se moveu. A adrenalina voltou com força total, uma onda de energia fria que a manteve de pé, observando o ato final daquela tragédia. Rogério olhou para a barriga de Camila, depois de volta para o rosto dela. A mente dele trabalhava furiosamente, tentando processar a informação, tentando encaixá-la na linha do tempo da traição.
Grávida? Ele repetiu, a palavra estranha em sua boca. Um lampejo de algo que poderia ter sido alegria em outras circunstâncias brilhou em seus olhos, mas foi imediatamente extinto pela dúvida venenosa. Ele olhou para João Henrique, depois de volta para Camila. A pergunta não precisou ser feita. Estava estampada em cada músculo tenso de seu rosto. É seu, Rogério, claro que é seu, Camila disse apressadamente, a voz escorregando na ânsia de convencê-lo. Nós estávamos tentando, lembra? É seu, eu juro. Mas o juramento soou falso. A semente da desconfiança, uma vez plantada, era uma erva daninha impossível de arrancar. O fato de ela ter escondido a gravidez até aquele momento de desespero era a prova de que algo estava errado. Ela não compartilhou a notícia com alegria, mas a usou como um escudo, uma arma de chantagem emocional. João Henrique, por sua vez, estava pálido. Ele olhava para Camila, depois para a barriga dela, depois para Sara. A expressão dele era uma mistura de choque, confusão e um medo abjeto. A aventura inconsequente dele acabara de ganhar uma complicação que ele jamais imaginara. Um filho, talvez um filho dele, crescendo no ventre da esposa de outro homem, enquanto sua própria esposa carregava seu herdeiro legítimo. A simetria era doentia. Sara observou a cena, sentindo-se estranhamente distante, como se assistisse a um filme. Ela via as peças se movendo, as alianças se quebrando, as mentiras se sobrepondo a outras mentiras. Viu a armadilha que Camila construíra para si mesma. Ao tentar segurar o marido com a notícia da gravidez, ela apenas acendera o pavio de uma bomba muito maior. A paternidade. Rogério não disse mais nada. Ele olhou uma última vez para a mulher que chorava na maca, depois para o homem que era a causa de sua ruína. Havia uma derrota em seus olhos, a aceitação amarga de que nada mais poderia ser salvo. Ele se virou, o corpo movendo-se com a rigidez de um homem muito mais velho, e caminhou em direção à porta. Ele passou por Sara sem olhá-la, mas por um segundo seus ombros se curvaram e ela sentiu o peso da dor compartilhada entre eles. Então ele se foi, deixando para trás o silêncio e os destroços de duas vidas. No quarto restaram os três. O triângulo amoroso, agora exposto em toda a sua sordidez. Camila soluçava baixinho. João Henrique olhava para o vazio, o braço quebrado sendo a menor de suas dores. E Sara finalmente se moveu. Ela caminhou lentamente até a maca de João Henrique. Ele ergueu os olhos para ela, a súplica evidente em seu rosto. Sara, me perdoa, por favor, eu posso explicar. Ela o olhou, não com ódio, mas com uma espécie de curiosidade clínica, como um cientista observando um espécime. Explicar o que, João Henrique? Ela perguntou, a voz calma, nivelada. Que você me traiu. Ou que você me traiu com a vizinha que fingia ser minha amiga. Ou talvez você queira explicar como teve a coragem de fazer isso enquanto eu carrego um filho seu? E agora tem isso. Seu olhar se moveu para Camila, que se encolheu sob o peso daquela atenção. Você destruiu a nossa família, Sara continuou. A voz ainda baixa, mas cada palavra cortando o ar. Você destruiu tudo o que construímos. E por quê? Por alguém que está grávida e nem ela mesma parece ter certeza de quem é o pai. Ela não esperou por uma resposta. Não havia resposta que pudesse consertar aquilo. Ela se virou e caminhou para fora do quarto, deixando os dois amantes para trás, sozinhos com as ruínas de suas escolhas. No corredor, ela não parou. Continuou andando, passando pela recepção, pelas portas automáticas de vidro, até o ar frio da noite de Curitiba atingir seu rosto. Ela respirou fundo, o ar gelado queimando seus pulmões, mas limpando sua mente. Não havia mais lágrimas. Havia apenas uma resolução fria e dura como o aço. Aquela era a última vez que ela se permitiria ser uma vítima naquela história. A partir daquele momento, ela seria a arquiteta de seu próprio futuro e da justiça.
As portas de vidro do hospital se fecharam atrás de Sara, abafando o caos de bips e vozes e deixando-a no silêncio frio da noite de Curitiba. Ela não voltou para o carro imediatamente. Em vez disso, caminhou até um banco de concreto vazio, sob a luz amarelada de um poste, e se sentou. O frio da pedra atravessou o tecido de sua calça, mas ela mal sentiu. Seu corpo estava dormente. Uma casca protetora ao redor do turbilhão de pensamentos e da dor aguda que se recusava a se transformar em lágrimas. Ela não choraria. Não ali. Chorar era uma liberação. E ela sentia que, se começasse, não conseguiria mais parar. Precisava de sua força intacta. Ela ficou ali por um tempo que não soube medir, observando os carros que passavam na avenida, cada um contendo um universo de histórias que ela desconhecia. Pessoas voltando para casa, para suas famílias, para suas vidas normais. A palavra normal agora parecia pertencer a uma língua estrangeira. A vida dela havia sido bifurcada em um antes e um depois, e a fronteira era um quarto de hospital com 2 macas e uma mentira exposta. A frase que dissera a João Henrique ecoava em sua mente: "Você destruiu a nossa família." Mas enquanto o dizia, percebeu uma verdade mais profunda. Uma família construída sobre uma base tão frágil, tão suscetível à primeira tempestade, talvez já estivesse quebrada muito antes do colapso final. A traição não foi o terremoto. Foi apenas o tremor que revelou as rachaduras que ela, em sua felicidade confiante, se recusara a ver. As lembranças dos últimos meses começaram a se alinhar de uma nova maneira, como peças de um quebra-cabeça reorganizadas para formar uma imagem grotesca. As viagens de negócios de João Henrique nos fins de semana, que ele justificava como essenciais para bater as metas. As vezes em que ele chegava tarde, cheirando a um perfume que não era o dela, e dizia que era de uma cliente que fizera um test drive. A distância sutil, o celular que agora vivia virado para baixo sobre a mesa de cabeceira, a irritabilidade quando ela perguntava sobre seu dia. Cada um desses pequenos sinais que ela havia descartado como estresse do trabalho ou paranoia de uma grávida sensível, agora se revelavam como bandeiras vermelhas que ela havia ignorado. Ela não fora apenas enganada, ela permitira, em sua confiança cega, que o engano florescesse. A porta do hospital se abriu novamente e uma enfermeira que ela reconhecera do corredor se aproximou com cautela. "Senhora Cerqueira, a senhora está bem? Não deveria ficar aqui no frio." Sara ergueu o olhar. "Eu já estou indo, só precisava de 1 minuto." A enfermeira hesitou, a compaixão profissional lutando contra o desejo de não se intrometer. "Seu marido, ele está pedindo para vê-la. Ele está bastante agitado." Sara sentiu uma onda de repulsa. Agitado, ele estava agitado, como se o conforto dele fosse de alguma forma uma prioridade. "Diga a ele que eu fui para casa," ela respondeu, a voz firme. E a outra paciente, a enfermeira continuou baixando a voz. O marido dela voltou. "Eles estão conversando com a assistente social agora." A notícia a atingiu com uma curiosidade mórbida. Rogério havia voltado. O homem que saíra dali quebrado, sem olhar para trás, havia retornado para o epicentro da dor. Talvez pela responsabilidade, talvez pela necessidade de um fechamento formal, ou talvez por causa daquela palavra terrível que Camila jogara no ar: grávida. Uma criança, mesmo uma cuja origem era duvidosa, criava um vínculo que não podia ser rompido com um simples dar de costas. Impelida por um impulso que não compreendia totalmente, Sara se levantou. Ela não iria para casa. Não ainda. Havia um último capítulo a ser testemunhado naquela noite. Ela voltou para dentro do hospital, mas não para a ala de emergência. Seguiu a direção que a enfermeira indicara com o olhar, para uma pequena sala de espera perto do escritório do serviço social. De uma distância segura,
Escondida pela arquitetura impessoal do corredor, ela podia ver a cena através de uma janela de vidro. Rogério estava sentado em uma cadeira, o corpo inclinado para a frente, os cotovelos nos joelhos, a cabeça entre as mãos. Camila estava em outra cadeira, de frente para ele, e entre eles, uma mulher de aparência cansada, a assistente social, tentava mediar o impossível. A voz de Camila era um murmúrio suplicante, audível mesmo através do vidro. Ela gesticulava, chorava, apontava para a própria barriga. E foi ali, naquela sala estéril, sob a luz fria, que as últimas camadas da verdade foram arrancadas. Mais tarde, um médico amigo da família, que Sara contatara em um momento de desespero lúcido, lhe contaria os detalhes do que foi dito naquela sala. A confissão de Camila, extraída sob a pressão da perda iminente, foi uma mistura patética de meias-verdades e manipulação. Ela admitiu que o caso com João Henrique não era novo. Tiveram um breve envolvimento anos antes, logo que se mudaram para o prédio, algo que ambos concordaram em terminar. Mas a chama, segundo ela, reacendeu há poucos meses. E o detalhe mais cruel, a facada final na confiança de Rogério, foi a linha do tempo. Ela confessou que a reaproximação com João Henrique aconteceu depois que ela descobriu que estava grávida. O filho, ela jurava e perjurava, era de Rogério. A concepção ocorrera durante um período em que eles estavam tentando ativamente uma última tentativa de salvar um casamento que já se desfazia em silêncio. Mas, ao se ver grávida, em vez de se reaproximar do marido, ela se sentiu em pânico, sufocada, e buscou em João Henrique uma válvula de escape, uma dose de adrenalina e atenção que sentia faltar em casa. Ela não o amava, disse a Rogério. Foi uma fraqueza, um erro estúpido, uma busca por se sentir desejada em um momento de insegurança. Ela continuou a vê-lo, mesmo carregando o filho de outro homem, porque era mais fácil viver a emoção da mentira do que encarar a realidade de seu casamento moribundo. 2 casamentos, 2 lares. 2 mentiras entrelaçadas pela inconsequência de 2 pessoas que pensavam apenas em si mesmas. João Henrique, buscando a emoção fora de um casamento com uma esposa grávida. Camila, usando o amante como um curativo para as feridas de sua própria relação, enquanto carregava um filho que merecia mais. Eles não eram amantes trágicos, eram apenas egoístas, pessoas que, para satisfazer um desejo momentâneo, não hesitaram em colocar em risco a estrutura de 4 vidas e de 2 crianças ainda por nascer. Sara, observando de longe, sentiu o último resquício de sentimento por João Henrique se transformar em cinzas. Não era mais dor, nem raiva, era um profundo e amargo desprezo. Ele não a traíra por um grande amor, por uma paixão avassaladora que o redimiria em uma tragédia romântica. Ele a traíra por tédio, por vaidade, pela emoção barata de um caso com a vizinha casada. Ele havia trocado a família que estavam construindo, a santidade do nascimento de seu filho, por um caso requentado e sórdido, com uma mulher que o usava como um passatempo. Ela viu Rogério se levantar. Ele não disse uma palavra, apenas olhou para Camila, um olhar longo, vazio, que parecia atravessá-la. Era o olhar de um homem que contempla as ruínas de sua própria casa, sabendo que não há uma única viga que possa ser salva. Então, ele se virou e saiu da sala, passando pela porta principal do hospital e desaparecendo na noite, desta vez para sempre. Ele não olhou para trás. Sara também se virou e foi embora. Não havia mais nada para ver ali. A destruição estava completa. Ela dirigiu para casa em um estado de piloto automático, a mente estranhamente silenciosa. O apartamento, antes um santuário, agora parecia um cenário de crime. Cada objeto, cada foto na parede, cada peça de mobiliário que escolheram juntos era uma testemunha da mentira.
Ela entrou no quarto do bebê, o macacão amarelo ainda no chão, e o pegou. A suavidade do tecido em suas mãos era a única coisa real em um mundo que se tornara um pesadelo. Ela não desmontaria aquele quarto. Ela o terminaria, sozinha. Na manhã seguinte, a primeira ligação que fez foi para uma advogada. A segunda, para uma corretora de imóveis. A terceira, para uma empresa de mudanças. Ela agiu com uma eficiência fria e metódica, como se estivesse gerenciando um projeto de arquitetura e não demolindo a própria vida. Cada decisão era um passo para longe dele, para longe daquele prédio, para longe da mulher do 1202. João Henrique recebeu alta no final da tarde. Ele ligou para Sara dezenas de vezes, mas ela não atendeu. Então, ele pegou um táxi para casa, provavelmente esperando encontrá-la, pronto para usar seu charme, suas desculpas, suas promessas vazias. Mas quando ele abriu a porta do apartamento 1102, encontrou-o quase vazio. Caixas empilhadas nos cantos, espaços em branco nas paredes, onde antes havia quadros, o eco de uma vida que não existia mais. Sobre a mesa de centro de vidro, a única peça de mobília que restava na sala, havia um envelope pardo. O nome dele, João Henrique, estava escrito na caligrafia elegante de Sara. Com as mãos tremendo, o braço bom lutando contra a tipóia que imobilizava o outro, ele o abriu. Dentro não havia uma carta de ódio ou de dor. Havia apenas 3 itens. O primeiro era uma cópia do laudo do acidente, que a advogada de Sara já conseguira, destacando a causa: excesso de velocidade em pista molhada. O segundo era uma cópia da última ultrassonografia de seu filho, a imagem em preto e branco de um perfil perfeito, uma vida que pulsava, alheia à sordidez de seu pai. E o terceiro era um pequeno bilhete, com uma única frase: enquanto você mentia, eu aprendi a viver. Não havia assinatura, não precisava. João Henrique ficou parado no meio da sala vazia, olhando para aqueles 3 pedaços de papel. A prova de sua imprudência, a imagem de sua perda e a declaração da independência dela. Ele não teve coragem de tocar na ultrassonografia. Apenas afundou no chão em meio ao vazio e o peso de tudo o que havia perdido finalmente o esmagou. O divórcio foi um processo rápido e brutalmente eficiente. Sara instruiu sua advogada a não negociar, apenas executar. Ela não queria nada além do que era seu por direito e sua liberdade. Enquanto os papéis corriam, ela se instalou em um apartamento alugado no Cabral, um bairro com ruas arborizadas e um ar de recomeço. O espaço era menor, mais simples, mas cada centímetro quadrado era seu. Não havia memórias de João Henrique impregnadas nas paredes, nem o risco de cruzar com Camila no elevador. Era um território neutro, uma tela em branco. Com uma calma que a surpreendia, ela começou a montar o quarto do bebê. Pintou as paredes de um cinza suave. Montou o berço com as próprias mãos, seguindo o manual de instruções com uma concentração quase meditativa. Cada parafuso apertado, cada peça encaixada, era um ato de construção, uma afirmação de sua capacidade de criar e sustentar uma vida sozinha. Ela não sentia a ausência de João Henrique. Na verdade, a solidão era produtiva, silenciosa, permitindo que ela se conectasse com a força que não sabia possuir. O quarto ficou pronto em 1 semana, um ninho de paz e promessas, construído não sobre os destroços de uma família, mas sobre a fundação sólida de uma mulher que se redescobria. A notícia do desfecho dos outros chegou a ela por fragmentos, através de conhecidos em comum e da inevitável rede de fofocas do antigo condomínio. Camila teve alta 2 dias depois de João Henrique. Rogério, fiel à sua palavra, não estava lá para buscá-la. Ele entrou com o pedido de divórcio e, em um ato de misericórdia fria, exigiu um teste de DNA pré-natal.
O resultado, que chegou semanas depois, foi a última pá de cal sobre o caixão daquele casamento. O filho era mesmo dele. Mas a confirmação biológica não mudou nada. A traição da confiança fora profunda demais. Rogério concordou em cumprir todas as suas obrigações como pai, mas deixou claro que o casamento estava morto e enterrado. Camila, agora uma pária no prédio e abandonada pelo amante, enfrentaria a maternidade em uma solidão que ela mesma construiu. João Henrique, por sua vez, afundou. O apartamento vazio se tornou sua prisão. A ausência de Sara e da vida que eles tinham era um fantasma que o assombrava em cada cômodo silencioso. Ele tentou ligar, mandar mensagens, implorar por uma segunda chance, mas Sara havia bloqueado seu número. A única comunicação que recebia era através dos advogados. Ele perdeu o foco no trabalho, o brilho do vendedor estrela se apagou e o gerente de vendas de carros de luxo tornou-se uma sombra de si mesmo, vendendo agora apenas a imagem de um homem que perdeu tudo. 3 semanas depois do acidente, em uma manhã ensolarada de sábado, a campainha do novo apartamento de Sara tocou. Seu coração deu um salto, um resquício do antigo medo de que fosse João Henrique. Mas quando ela olhou pelo olho mágico, viu uma figura inesperada. Era Rogério Furtado. Ela hesitou por um momento, depois abriu a porta. Ele parecia mais magro, mais velho, mas havia uma nova e dura resolução em seu olhar. Ele não sorriu. "Desculpe aparecer assim", disse ele, a voz baixa. "Eu só precisava te entregar isso." Ele estendeu um envelope. Não era um envelope de carta, mas um daqueles maiores, de documentos. "O que é isso?" ela perguntou. "É uma cópia do teste de DNA e uma proposta, minha e do meu advogado." Confusa, Sara o convidou a entrar. Sentaram-se na pequena sala, um silêncio desconfortável entre eles. Ela abriu o envelope. Viu o laudo confirmando a paternidade de Rogério. E abaixo, um documento legal. Era uma proposta de acordo. Rogério estava oferecendo a ela a totalidade da multa rescisória que a concessionária de João Henrique teria que pagar a ele por quebra de contrato moral e danos, um valor substancial que a advogada dele estava confiante em conseguir. Em troca, ele pedia algo que fez Sara prender a respiração. Ele pedia a guarda compartilhada, não do filho dele, do filho dela. "Eu não estou entendendo", disse Sara, o papel tremendo em sua mão. "É simples." Rogério começou olhando não para ela, mas para a janela. "Meu filho vai nascer em um lar quebrado por causa do seu ex-marido. O seu filho vai nascer sem um pai presente pelo mesmo motivo. Eu não posso consertar o que aconteceu com a minha família, mas talvez eu possa ajudar a consertar o que aconteceu com a sua." Ele finalmente a encarou. E pela primeira vez, ela viu não apenas dor, mas uma determinação feroz. "Eu não quero ser um substituto. Eu sei que não sou o pai dele, mas eu posso ser uma figura paterna. Posso ensinar seu filho a jogar bola, a ser um homem honesto. Posso estar lá nos aniversários, nas formaturas. Posso dar a ele um irmão. Nossos filhos, Sara, eles não têm culpa de nada disso. Eles são as únicas vítimas inocentes, e eles serão ligados para sempre pela história de seus pais. Talvez eles possam crescer juntos como uma família diferente, estranha, remendada, mas uma família." Sara ficou em silêncio. A proposta era insana, inédita, e ao mesmo tempo fazia um sentido terrível e profundo. Era uma forma de justiça poética que ela jamais poderia ter concebido. Pegar a destruição causada por 2 pessoas e, a partir dela, construir algo novo e funcional para as 2 crianças que eram o legado inocente daquela traição. "Eu não sei o que dizer", ela sussurrou. "Não diga nada agora", ele respondeu levantando-se. "Pense, converse com sua advogada.
A proposta é séria. Eu não estou fazendo isso por pena de você. Estou fazendo isso por eles. Ele foi embora, deixando Sarah sozinha com o documento e a possibilidade de um futuro que ela nunca imaginou. Uma semana depois, seu filho nasceu. Um menino saudável, de olhos curiosos e pulmões fortes. No dia em que ela recebeu alta, encontrou 2 buquês de flores em seu apartamento. Um, anônimo, com um cartão simples que dizia: "Parabéns pelo nosso filho. Me perdoe." Ela o jogou no lixo sem ler o resto. O outro era um arranjo simples de flores do campo, com um cartão escrito à mão: "Bem-vindo ao mundo, garoto. Seu irmão mal pode esperar para te conhecer. Com respeito, Rogério." Naquele momento, segurando seu filho nos braços, Sarah soube a resposta. Ela não estava renascendo sozinha. Estava renascendo ao lado de um aliado improvável, na construção de algo que ninguém poderia prever. A vingança dela não seria ver João Henrique sofrer. A vingança dela seria viver. Seria construir uma família feliz, não apesar da traição, mas a partir de suas cinzas. A verdadeira vitória não é destruir quem te feriu, é construir uma felicidade tão sólida, tão inesperada e tão completa, que a existência da pessoa que te quebrou se torna finalmente irrelevante. E aí, o que você achou? Em uma escala de 0 a 10, qual nota você daria para ela? Deixe seus comentários dizendo de qual cidade você está assistindo e inscreva-se para acompanhar nossas próximas histórias. Muito obrigado pela